Olá! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre a metodologia ativa ou participativa. Muitos me perguntam se há diferença da terminologia. Não há, pode ficar à vontade para poder utilizar uma ou a outra. Mas qual o significado? O Aurélio nos diz que a palavra ativa quer dizer agir, mover. Então, a metodologia ativa, ela busca este movimento, essa ação, a frônese que vem de dentro para fora em relação ao aluno. Busca, então, o protagonismo do aluno. Nesta metodologia ativa, o importante é o professor estar junto do aluno nesse percurso formador. Gostaria, então, de introduzir o aspecto histórico das teorias da pedagogia para que possamos juntos formatar este raciocínio em relação à metodologia ativa, a utilização da metodologia ativa na contemporaneidade. Vou aqui traçar as teorias faladas na tese defendida pelo filósofo educador Dermeval Saviani, dizendo que a primeira a ser trabalhada é a teoria humanista tradicional. Nesta teoria, você vai lembrar bem dela naquelas salas de aula, na qual tínhamos os alunos separados das alunas, até mesmo em escolas distintas. Tínhamos também o professor em um tablado, os alunos sentados em sua carteira. Aí vamos lá, com a blusa, a camisa, né? Nem era blusa, a camisa, suspensório, com o seu calçado, meia branca, a maçã em mãos e ia para a aula. Lá, este aluno, ele não poderia perguntar nada ao professor, tinha apenas que ficar sentado, quieto e prestando atenção. Bem, e neste modelo, então, temos aqui a figura do professor como uma autoridade e também com o seu autoritarismo. Depois desta tendência humanista tradicional, temos a tendência humanista moderna. Aí veio então a perspectiva da escola nova, trazendo então um pouco de criatividade para o aluno, mas ela ficou apenas no aspecto teórico, não houve a prática. Dermeval também trouxe para nós a teoria da tendência tecnicista. Aí já temos o aspecto do aluno com a vertente do profissionalismo. Lembra do desenvolvimento industrial no Brasil? Pois é, nesta época primava-se pelo estudante, mas com uma análise profissional preparando para o mercado de trabalho. Depois veio a tendência crítico-reprodutivista. Aí tivemos então uma triste parte da nossa história da pedagogia, que foi a separação das classes sociais. As classes mais favorecidas foram para as escolas particulares e as menos favorecidas para as escolas públicas. Por fim, temos a tendência dialética, que foi introduzida por Carlos Libani, mais ou menos por volta de 1979. E aí também, Dermeval Saviani trouxe a sua tendência histórico-crítica. Essa nomenclatura histórico-crítica já nos diz muitas coisas. Veja bem, a tendência histórico-crítica, ela nos propõe que o aluno venha com seu conhecimento, com aquilo que ele traz de casa, que ele aprendeu com a sua família. Então, ele vai para a sala de aula já com uma carga cognitiva e a prima também pela criticidade. Então, percebam que nós temos aí, na evolução da pedagogia, aquela sala de aula tradicional, com o professor ríspido, com a sua varinha na mão, que dizia e que mandava, e o aluno quieto, nada falava. Posteriormente, tivemos aí a questão da tentativa do construtivismo, da profissionalização para adequar ao mercado de trabalho que pedia, e enfim, chegamos na época da criticidade. Mas será que ainda conseguimos acompanhar a evolução da escola pedagógica com a evolução da sociedade? Vamos pensar na seguinte questão. Imagine lá, por volta de 1250, um professor em sala de aula. Aí dizemos, vamos de novo para o professor na frente, dando a sua aula, e aí o colocamos na máquina do tempo. E aonde que ele vai sair? 2019. Olha só, 2019, o professor em sala de aula. Ele reconhece aquele ambiente? Claro, é o ambiente dele. Vejam bem,
o nosso ambiente de sala de aula, ele não teve quase nenhuma alteração. Mas e a nossa sociedade? Como ela tem se evoluído nas últimas décadas? Tivemos aí a quarta revolução industrial, que nos trouxe o mundo tecnológico. Temos como voltar atrás? Os futuristas dizem que não. Não temos como voltar para a televisão de tubo. Para até mesmo, se formos pensar no simples fax, hoje em dia podemos digitalizar com os nossos smartphones aquela foto, aquele documento e enviamos. Por onde? Pode ser pelo WhatsApp, pelo e-mail, o documento para quem quisermos. Então essa revolução tecnológica não volta atrás, não tem como retrocedermos. E a sala de aula também, vamos evoluir na sala de aula, vamos pensar diferente. Então, nós aprendemos aqui sobre a sala de aula expositiva, na qual o professor ficava na frente, apenas prestando a sua informação. E o aluno, cabia-lhe a memorização. Este modelo é o modelo que chamamos de modelo industrial. Por que o industrial? Claro, a produção em série. Os alunos eram produzidos em série. Até mesmo se pensarmos que eles ficavam sentados na sala de aula, um atrás do outro. Vamos lanchar? Vamos. Fila. Fila, então vamos com o andar seriado. E agora, nós podemos continuar com essa mesma perspectiva? Podemos continuar com a sala de aula expositiva? Sabemos que a sala de aula expositiva é uma aula que informa, mas o professor, ele não pode ficar 40, 50 minutos apenas dizendo. O aluno não vai conseguir prestar atenção nesses 40, 50 minutos. Então, temos que trazer uma inovação, temos que sair da metodologia passiva para a metodologia ativa. E por que devemos fazer isso? Vejam que o mercado de trabalho atualmente, ele busca profissionais que possuam criticidade e criatividade. Neste modelo industrial, não há espaço para fomentar, para motivar o aluno para a sua criticidade ou criatividade. Então, temos que pensar em algo diferente, temos que pensar em algo inovador. Por isso, vamos aprender sobre as metodologias ativas. Pensando nessa questão da metodologia ativa, e aí terminando de falar sobre a diferença com a metodologia passiva, percebemos que não cabe mais uma produção em série. Devemos, nós, professores, analisarmos o aprendizado personalizado. Os alunos buscam isso. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu modo de ser, de viver, de conviver, de conhecer, não é mesmo? Então, nós devemos primar também, priorizar por esse aprendizado personalizado. Temos um pesquisador, o Benjamin Bloom, que ele veio com o estudo de Two Sigmas Problem, ou seja, ele analisou alunos que tinham um aprendizado personalizado. E estes alunos, eles demonstraram 2 níveis acima dos alunos que tinham o aprendizado seriado, já no modelo industrial. Então, percebam que as pesquisas já demonstram que as metodologias ativas, elas vêm, sim, em prol do protagonismo do aluno, do aprendizado personalizado e daquele aprendizado que realmente possa introduzir o aluno como um cidadão na sua vida contemporânea. Devemos perceber que há uma grande diferença entre a metodologia passiva da metodologia ativa, ou o seu sinônimo participativa. Na metodologia passiva, o aluno apenas escuta, ele fica calado, não pode dizer nada, não pode questionar, apenas escuta a informação. Já na metodologia participativa, o aluno interage com o professor, o aluno pergunta, o aluno questiona algo que ele quer muito saber, além do conteúdo que o professor lecionou. O aluno, ele busca o seu protagonismo, busca fazer, estar motivado. Quando nós sabemos, temos a ciência, o domínio de certo assunto, isso nos dá uma vontade maior de aprender, de ir além. Por isso que a metodologia ativa, ela vem acompanhando a sociedade atual,
a sociedade do século XXI, porque nós pensamos rápido, nós pensamos diferente, nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é isso que o aluno precisa, buscar o seu percurso formador, buscar esta motivação. E o professor, como seu tutor, ele tem esse papel de oferecer instrumentos com uma sala de aula diferente que faça com que o aluno tenha esse aprendizado, esta motivação.